De volta com o Educador em Entrevista, falando um pouquinho a respeito do nosso Carnaval 2018, aqui com o presidente do Bloco Estação do Sambari. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Com muita gratificação que estou aqui representando o Bloco Estação do Samba. Também com o Daniel aqui, coreógrafo da comissão de frente do Bloco. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, obrigada eu pelo convite e a gente está aqui muito feliz. Bom, Ari, mais um título aí, né? Quanto tempo de existência de Bloco e quantos títulos? Para não deixar dúvida. Tá. A gente estreou em 2011. E de lá para cá, conseguimos todos os títulos, né? 2011, 12, 13, 14, 15. Teve a parada de 2 anos e agora com o retorno, mais um título. Perfeito. E todos os anos sempre nessa questão, né, de estruturar, montar a equipe, igual esse ano você teve a estreia aí do Daniel como coreógrafo da comissão de frente, né? Como é que surgiu essa possibilidade aí, como é que foi o convite? O Daniel, a princípio, ele estava fazendo parte do corpo da comissão de frente, né? Ele era um integrante da comissão de frente, que era comandada pelo Wendel, né? E conforme foi passando o tempo, o Wendel indicou ele para tomar conta da comissão de frente e o Wendel foi a parte de porta-bandeira, né, e mestre-sala. Então, fluiu muito bem. O Daniel conversou comigo e pediu a oportunidade, né, o Wendel indicou, né, aí pediu a oportunidade, conversei com os diretores e chegamos num acordo que ele deveria sim. A gente viu o talento ali e pau na obra. Isso aí. Bom, eu lembro do Daniel pequenininho, em barracão de escola de samba, né? Ficava atormentando lá no barracão, né? E como é que foi esse desafio, como é que surgiu a ideia aí? Você acompanhava as comissões, né? Sempre observando aí, mas como é que foi montar uma coreografia, coordenar o trabalho? Nossa, então, eu sempre tive o sonho de sair em uma comissão de frente, a da Castelo em preferência, porque eu nasci, sempre fui criado lá. E aí, quando o Wendel me chamou para fazer parte da comissão de frente do bloco, eu aceitei. E aí, ele meio que desistiu. Aí ele falou, vai assumir você, porque eu já tinha trabalhado com o Wendel, já fui aluno do Wendel. Aí eu falei, então eu vou. Aí eu conversei com o Ari falou assim, você tá livre para montar o que você acha de melhor. Mas deu muita dor de cabeça, não vou mentir. É uma experiência bem legal, uma coisa diferente, mas dá muita dor de cabeça. As meninas deram muito trabalho. Nossa Senhora. Mas, por fim, saiu tudo certo. Valeu muito o esforço, muito. Falando um pouquinho do desempenho, né? O bloco teve 2/10 em comissão de frente, então... Daniel já está se achando aí, né? Já estreia com 2/10 no quesito, que mostra também como é bacana isso, né? Poder executar um trabalho e ter um resultado bacana, né, Daniel? É muito gratificante, muito. Porque, se for ver, nem eu e nem minha equipe estava esperando esses 2/10. Elas deu o máximo, eu também fiz o que eu podia e quando saiu os 2/10 foi uma coisa meio que... como? E por eu ser iniciante, nunca ter desfilado numa comissão de frente, e logo de cara ter assumido isso, pra mim foi muito bacana mesmo. Quanto tempo de ensaio? Foram exatamente 2 meses. A gente começou a ensaiar dia 3 de novembro. E pensando nessa questão, né, de se fazer o passo a passo, de montar uma coreografia, né, no que você inspirou, como é que foi pensar isso tudo? Então, eu sempre lembro das contagens do Wendel. O Wendel fazia contagem de 8, e aí eu comecei a seguir isso. Ele me deu dicas, ele falou assim, assiste isso. Minha amiga Ana Laura, que também fazia parte da comissão de frente, tá de prova, todo santo dia na casa dela eu falava assim, vou assistir carnaval. Então eu pegava muita referência. Eu pesquisei bastante na internet também, coisas de Maria Bonita, Lampião, assim, Nordeste mesmo. Eu queria mesmo colocar. Não, e foi exatamente o que a gente falava, né? A comissão de frente, ela tem ou um lado mais coreográfico ou um lado mais cênico, né? E vocês conseguiram equilibrar isso, né? Coreografia e encenação com os personagens, ficou muito interessante. Eu vou te falar uma coisa que eu só fiz isso porque eu lembro que você falou disso em 2015 da Castelo, da comissão de frente da Castelo. Eu peguei, quando eu estava montando a coreografia, eu falei assim,
quer saber? Vou montar a Maria Bonita e o Lampião num lado mais cênico, as meninas numa coreografia mais básica. E aí eu montei, e aí eu achava que faltava alguma coisa. Aí veio a ideia da troca de figurino, e aí eu falei pro Ari, falei pra Ângela, com o Wendel, as meninas toparam, a gente ensaiou e deu certo. Perfeito, tá vendo? Alguém ouve os comentários da educadora, tá vendo? É aposta aí, tá vendo? Dá certo aí dentro da avenida. Ari, pensando na questão das notas também, né? Vocês tiveram 2/10 em harmonia, e a harmonia depende do conjunto da escola mesmo, e mais do que tudo, de se cantar. Né? Você acha que a reedição do samba ajudou nesse sentido, e de ser um samba bacana, assim, que o pessoal gosta, né? Porque quando a gente pega também samba enredo, 2/10, né? Então você acaba vendo uma coisa ligada na outra. Sim, como é uma reedição, já tinha na memória das pessoas esse samba, né? Que foi feito em 2012. Então tem essa facilidade. Algumas pessoas não conheciam, mas a gente começou a pôr para eles ouvirem e foram se adequando a esse samba. E ele é muito fácil, o refrão fácil, o Mirão está de parabéns. Na época a gente estava junto nesse samba, né? A sinopse é muito boa, ele sempre pede para fazer uma sinopse bem elaborada, que o samba vem muito fácil, né? Então ele tem que estar lá para receber os 2/10 aí, o troféu do quesito nota 10. Mas o samba, Lu, ele tendo um refrão que segura, que chama a atenção, o resto da música começa a fluir, a pessoa começa a se interessar, ela quer aprender tudo. Então é muito rápido, é muito dinâmico isso. O tempo de organização do bloco esse ano, né, Ari? Como é que foi a questão, né, de ter um recurso um pouco melhor, né? Acho que é o maior recurso que os blocos já receberam. Né? Sim. Então isso também ajudou, e a gente viu nitidamente um crescimento. Sim. Nós começamos com 5 mil a nossa verba quando o Estação do Samba estreou, né? E subiu para 6, depois 12, né? E nunca chegou a 15, então para chegar a 50 mil... como o Ramsés pediu, para estruturar os blocos, né? Então a gente fez isso, a gente não tinha instrumentos, né, de percussão, né? Investimos nisso, compramos em São Paulo, compramos um pouco aqui, né? Investimos nos carros alegóricos, né, algumas armações diferentes, né, em parte de férrea, né? E os 50 mil ajudou muito, né? Porque você tem liberdade de trabalhar com material melhor, e mesmo reciclando, a gente reciclou também algumas coisas. Então é muito bom, muito boa essa ideia, e vamos ver os anos seguintes, né? Uhum. Também pensando na questão aí de se fazer um bloco crescer cada vez mais, sempre surge aquela ideia, né? Olha, daqui a uns anos a gente vai ter escolas, né, concorrendo e caindo, né? Então, tipo, um bloco ou uma escola, né, de outra categoria que sobe. A gente começa a ver essa tendência a partir desse ano mais próxima. Eu acredito que não vai demorar muito, não. Segundo o Ramsés, o pessoal da UESB, nós, né, os presidentes das escolas e blocos, apoiam o acesso, sim, né? Pode ser para 2020, 2019, não é para agora, né? Porque está numa fase de crescimento os blocos, né? E se adequando ao que tem, né? Tem que aumentar a matéria-prima, o patrimônio, né? Porque você não pode se fosse para a gente transformar, subir agora o Estação do Samba, se fosse o momento agora, não daria. Uhum. Mas a gente já vê um crescimento de patrimônio, vocês já estavam bem melhor estruturados nesse ano. Sim, apesar de a gente ter perdido a maioria na faixa de 300 mil reais, a gente perdeu no incêndio que teve lá na FEBEM, né? Senão a gente já estaria pronto para uma escola de samba. Mas há o crescimento, sim, Lu, né? Tanto material como pessoal, né? Esse crescimento de cada diretor, né? A mente abre, né? A gente pensa em dar passos maiores aí, né? Perfeito. Pensando já, né? A gente sabe que acaba um carnaval, começa o outro, né? Como é que está essa discussão lá dentro do barracão com os integrantes da Estação do Samba? Já tem enredo no forno? Como é que está isso? Lu, tem enredo no forno, né? E agora, depois do desfile das campeãs, a gente vai marcar uma reunião, porque ideia todo mundo está tendo, né? Pós-carnaval. Isso é bom,
né? Ideia positiva de crescimento. Então, cada setor do bloco, como o Daniel comanda a coreografia, eu já tenho uma ideia para ele, já foi até passado mais ou menos. Então, para cada setor, eu tenho uma ideia para propor para eles, para a gente começar esse carnaval já agora, até no meio do ano, e começar já a trabalhar isso daí, o próximo enredo. Perfeito. Então já a coreografia nova a ser desenvolvida aí para o Daniel, né? A Marielle Jardim aqui mandando um beijo para a Estação do Samba, né? Para a madrinha Ângela, para o Ari, para o Endel, que fez a roupa, né? Enfim, para todos que fazem parte da Estação. Um beijão para ela, né? Porque ela sempre está com a gente aí no bloco, desde pequenininha, né? Fez parte da vinheta aqui, né, Lu? Nossa mascotinha do Samba Show. Então, um abração, um beijão para ela e toda a família dela que sempre apoia o bloco. Uma questão da inovação que todo mundo elogiou, né? Mas que eu acho que para os blocos foi o susto maior, é do cumprimento exato do horário, né, Ari? Como é que foi o pega para montar esse bloco dentro do horário lá em cima? Cara, não foi fácil não. Né, para cumprir isso daí. O Daniel tava lá e viu como que foi. Rapaz de Deus, é uma adrenalina só, Luciano. Uma correria para lá e para cá. A gente deixou até de levar algumas coisas para os carros que fazem parte da alegoria. Vamos ver na justificativa se tem alguma coisa a ver, se faltou elementos, né? Eu não identifiquei, né? Mas no final deu tudo certo, né? Os carros muito grandes, a gente transformou, deu uma dimensão muito enorme pro carro, né? Para ser bloco, né? Mas a gente queria inovar também nisso, né? Na dimensão. Sem dúvida. E de fato é isso, né? Você conseguir se organizar, ainda mais porque as pessoas tinham na cabeça que o carnaval começava mais tarde, né? Eu acho que esse é o principal. É o vício de que, não, o pessoal espera, depois, né? Eu acho que, num certo sentido, reorganizou, pro ano que vem o pessoal vai estar muito mais cedo no Sambódromo. Com certeza, não sei se o Trintinho foi assim, né? A pessoa acha que vai ser mais tarde porque tem aquela cultura de atraso, né? De enrolação, né? E com nós aconteceu isso. Faltou 38 pessoas, 40, não sei, que estava pronta para desfilar. Chegaram depois do desfile. O nosso segundo casal, o Lorival, deu um susto na gente. Ele chegou ali uns 45 do segundo tempo, rapaz. Ultimato, negão. Mas deu tudo certo. Aí, e a gente desceu agora, salvo engano, 93 ou 94 pessoas. Você lembra que no último carnaval o mínimo era 70. Quer dizer, se fosse nesse mínimo ainda, a gente estava tranquilo. E se o mínimo fosse de 100, também estava fácil. Acho que tem que repensar esse mínimo para bloco, porque bloco é bloco, não é mini escola. Né? Vocês foram penalizados aí em 3.1, né? Em função disso, de 31 integrantes, né? Poderia ter mais, mas faltou 31. O Mocidade em 4.8, ou seja, 48 integrantes, né? E por que é bom destacar isso? Porque eu tenho certeza que teve gente que não chegou a tempo. Isso. A fantasia ficou lá. Né? Não era ausência de fato, mas porque achou que não, depois a gente vai, etc e tal, ficou no barzinho até mais tarde, e aí acabou perdendo o bonde aí do bloco, que eu tenho certeza que o ano que vem vai se ajustar mais. Sim. Até porque quando a gente pensa no período de ouro do nosso carnaval, né? Eu lembro muito bem que começava a ter desfile de bloco, né? Com sol ainda, né? Horário de verão, né? Eu lembro que tinha a escola infantil do Lar da Infância, né? Que inclusive a Marta coordenava, etc. Eles saíam era o chamariz para o pessoal ir muito legal pro desfile, né? Começava lá, ainda meio vazio o ambiente, tinha as crianças que estavam desfilando e a família que foi assistir, e aí engrenava, né, com os blocos e com as escolas de samba. Eu acho que isso vai dar o ritmo dos próximos anos. Com certeza. Né? Desfile das campeãs agora, né? Como é que está o chamamento para o pessoal? Até para essa questão, né? Para descer completo, vocês ainda abrem o desfile, né? Então tem essa coisa de óbvio, a gente vem, né? Quem não desfilou no oficial, vamos, né, para sair completinho. Sim, a gente está nessa busca aí de completar, sair com o mínimo mesmo, né? 125. Né? Mas tem muita gente chegando, Lu, que não participou e quer participar, né? E gente que se interessou também, né? Que não estava querendo desfilar,
nos procurou falando, eu quero estar com vocês, já posso começar agora, né? Gente nova que não era do carnaval, isso é bom. Aquelas pessoas que criticam o carnaval, né, não vão no carnaval, e se vão para criticar. E aconteceu justamente com 2 ou 3 pessoas que em rede social criticou e me procurou e deu os parabéns. E aí onde eu tive a conversa, quer dizer, ele não imaginava que era desse jeito. A máquina, o funcionamento, né, aquela correria, participou do meu barracão. Falei, vem para conhecer. E é isso que eu acho que a gente precisa cada vez mais mudar na rotina da cidade, né? As pessoas, ainda mais depois com o advento das redes sociais aí, muita gente critica tudo sem conhecer, sem visitar, sem, né, vivenciar as estruturas para aí de fato poder contribuir, né? É a crítica pela crítica só. Sim, às vezes não tem um fundamento, né, compatível àquilo. Eu estava vendo em rede social, eu não lembro o nome da pessoa, e perguntou quem era responsável, né, pelo carnaval, para alguém passar o telefone da UESB, porque os blocos tinham que ser punidos. Nós fomos punidos, você disse aí, né? A gente é penalizado em pontuação. Sem dúvida. Né? A gente não cumpriu com aquilo, né, por N coisas, né? A intenção tanto do Gabriel e a minha era levar um máximo de pessoas. Eu trabalhei com 160 fantasias, estão lá. Então essa pessoa disse na rede social, pegou 50 mil e não colocou, então vai lá e vê quantas fantasias estão prontas lá. Né? Olha os instrumentos novos que eu tenho lá. Os 50 mil foi bem gasto. Né? Estruturamos para o ano seguinte e assim na sequência. Sem dúvida. Até porque agora tem uma fase, né? Todo mundo fala da questão do carnaval, tem toda uma fase de trabalho agora de prestação de contas, apresentação de notas, tudo isso dá uma trabalheira também, né? Às vezes, para quem assiste, para quem visualiza a festa, fala assim, acabou, né? Para a agremiação não, tá lá desmontando, guardando, ajeitando, arrumando, para poder, enfim, encerrar de fato o desfile, o pessoal entra março adentro ainda fazendo esses ajustes, né, para poder se organizar. Tanto é, Lu, que eu tô lá ainda no barracão, né? Tô ficando lá, tomando conta das coisas e ajeitando aos poucos alguma coisa. O Wendel tá no outro barracão e fiz um chamamento pro pessoal ir lá ajudar, né? Que é muita coisa para organizar, até porque a gente tem o desfile das campeãs aí. Perfeito. Ari, a gente continua na cobertura do carnaval, a gente vai mostrar todos os detalhes do Estação do Samba aí no desfile das campeãs. Quero agradecer a presença de vocês, parabenizar, né, tanto Estação quanto agora o Mocidade, né, que entra na disputa, que dá muito mais graça. Muito, né, legal, né? Tendo essa possibilidade e deixar o espaço aqui sempre à disposição. Ô Lu, eu que agradeço a TV Educadora sempre nos recebendo bem, né? Cobrindo o carnaval. Agradeço a todas as agremiações aí carnavalescas, o pessoal é tudo amigo, né? Disputa é só ali no Sambódromo mesmo, né? E em especial agradecer a minha diretoria, né? De ponta a ponta, desde de mim até o último cargo, né? Que ali é tudo igual, né? Não tem nenhum melhor que o outro. E um abraço e um beijo aí pro meu filhão, Brian, e os outros 2 filhos meus, o Gui e o Gu. Um beijo para a Ângela, que ontem foi aniversário dela, tá? Os parabéns. E tamo junto e vão lá assistir. Maravilha. Daniel, obrigado pela participação, parabéns pelo duplo 10 aí para você, para as meninas, para o Lampião, né? Mas é bom ver o resultado do trabalho, né? E mais do que tudo, né? Ver que o nosso carnaval tem continuidade, porque as novas gerações estão aí assumindo a frente, né? Nas diretorias das escolas, nas tarefas de rotina, né? E mostrando que de fato nós temos mais do que um evento, né? Nós temos uma manifestação cultural, porque como eu repeti ao longo de todas as transmissões, né? O que é considerado manifestação cultural, ela só se concretiza quando você tem mais de uma geração envolvida, né? Quando alguém aprende de uma outra geração e toma a frente do trabalho, e é bom a gente ver aí mais uma geração se formando nas nossas escolas de samba. Obrigado pela participação aí com a gente. Eu que agradeço a oportunidade que a Ari me deu, porque foi uma coisa bem diferente, uma coisa bem legal. Agradeço às minhas meninas, ao Edu, ao Aldo, que foi tipo um ser que me ajudou muito, eu sempre pude contar com ele. Mandar um abraço pro pessoal da Academia Arena, a Natália, o Guilherme, o Marcelo. Eles deixaram a gente ensaiar lá um bom tempo, que a gente não estava tendo um lugar para ensaiar fixo, aí eles deixaram a gente ensaiar lá.
Desde quem me ajudou a ir atrás da roupa até... Nossa, foi muita gente me ajudando, eu pegando várias dicas, foi muito gratificante. Muita gente duvidando, porque uma pessoa de 17 anos, do nada, assumir uma comissão de frente é muito complicado. Mas essa pressão foi bem gratificante, assim, na hora que eu passava e via o público aplaudindo minhas meninas. Maravilha. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, eu converso aqui com o Rogério. A gente vai falar um pouquinho a respeito da questão da nota fiscal paulista. Voltamos já. De volta com o Educador Entrevista aqui na companhia do Rogério. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço, Luciano, mais uma vez o espaço do Educador. Bom, nós vamos falar de duas questões aqui, né, da nota fiscal paulista e também da questão da destinação do imposto ao fundo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Falando da nota, né, está toda uma discussão a respeito da utilização por entidades ou não, de como funciona, como vai funcionar, não pode mais. Como é que isso está agora, em que pé está? Então, a nota fiscal paulista ela foi travada no sistema em dezembro. Então, até dia 30 de dezembro foi computado todos os cupons fiscais que foram recolhidos e lançados. Depois disso, o governo faz o repasse em abril. Ele faz assim um sorteio mensal. Esse sorteio mensal ele mudou com o decorrer da história, né? Antigamente ele era um sorteio mensal e ele acabava pegando mais pessoas. Mais pessoas eram beneficiadas nesse sorteio. Agora, com a nova metodologia da nota, eles dão sorteios mais altos e você não vê, na verdade, quem ganhou, né? Acaba sendo bem fantasma. Uhum. Junto com essa nova mudança, a nota fiscal paulista ela passou a diminuiu a porcentagem, porque, na verdade, assim, o interesse do governo no início era pegar a pessoa fiscal, né? Saber onde estava sendo aplicado o dinheiro da renda. E qual produto, eles usavam muito a nota fiscal paulista para fazer controle de produtos, né? Que produto ia custar mais, que produto ia custar menos, como ia controlar esse imposto. Tanto é que muitos produtos foram destachados de imposto porque viram que não tinha tanta aderência, né? Então, ele serviu mais para o governo ter uma visão fiscal mais ampla do que acontecia. E as entidades acabaram servindo mais para captar essas notas e digitar, né? E isso ajudou muito as entidades do terceiro setor. Por quê? Porque as entidades, tudo que elas cadastravam, geravam renda. E quando vinha o sorteio, vinham sorteios de valores muito altos, e isso ajudava muito as entidades. O próprio Eurípides Barçanufo recebia um recurso que dava... A gente tinha um grupo que dividia, né? E o Sandro que digitava. Então, nesse grupo, dava pouco. Depois, muitas pessoas foram saindo, ficou o Eurípides e a PAI digitando nota. Daí dava um valor expressivo, tanto para o Eurípides quanto para a PAI. E com a nova mudança do sistema, o que ele fez agora, o governo? Como as pessoas compram, e ele já tem a visão do produto que mais sai, mas não tem a visão de quem comprou, né, quem aplicou o recurso de verdade, o governo tem uma nova modalidade. A entidade não pode mais cadastrar o cupom. Então, assim, se você foi e você não der seu CPF, a entidade não pode pegar a nota e cadastrar. Agora, quem faz isso é o próprio consumidor. O consumidor vai no caixa, ele dá a nota e daí tem um aplicativo da Receita Federal que você abaixa no site e ele transforma isso na fazenda. Ele transforma isso em crédito. Daí você coloca assim, destine a entidade do seu coração, entendeu? Só que a adesão da pessoa física é muito complicada a esse tipo de sistema. Né, da pessoa pegar o cupom, baixar um aplicativo, lançar o cupom no aplicativo e destinar a partir daí a uma entidade. Então, vai ter que se fazer toda uma campanha de ensinar as pessoas a baixar o aplicativo, a utilizar e a destinar para a entidade. Isso. Esse sistema novo que ele quer fazer, na verdade, ele quer saber quem é que está fazendo a destinação, né? Que antes você não tinha essa visão, porque a pessoa não punha, para poder fazer a destinação, a pessoa não punha o CPF na nota. Agora ele quer que você coloque. Ele quer que você saiba quem é que está fazendo essa destinação. Só que um deputado entrou com um projeto de lei, uma PL, que está aguardando sanção do governador. Esse projeto de lei volta à modalidade anterior da nota, volta ela a ser como ela era antes. Né? Então nós estamos aguardando, enquanto entidade, qual vai ser a sanção do governador, né? Se ele vai aderir ao projeto de lei, se ele não vai, mas tem muita pressão das entidades. Nós ainda vivemos de outros recursos. Né? A nota fiscal paulista ela é um complemento do nosso recurso. Mas, por exemplo, o Hospital do Câncer de Barretos, ele vivia da nota fiscal paulista. Ele
tinha toda uma campanha de arrecadação, ele tinha salas de digitadores, de notas, sabe? Ele se estruturou para viver disso, sabe? E para ele foi um golpe muito grande. Sem dúvida. Porque é a questão, né? Quando uma coisa engrena no país, que você começa a de fato ter uma devolutiva daquela ação, muda a regra do jogo e você começa do zero de novo. Exatamente. Eles mudaram do nada, né? Eles falaram, até fizeram uma campanha. Eles fizeram uma campanha, os ministérios vieram micro-regiões, visitaram micro-regiões em palestras, esclarecendo como ia ser mais fácil, como ia se beneficiar mais entidades. Mas é ilusório. Assim, ao mesmo tempo que eu entendo o governo no quesito de conhecer fiscal, de conhecer produto enquanto capital, e até mesmo assim, de muita instituição fantasma, porque existe instituições sérias, mas existe instituições fantasma. Então eu entendo o lado do governo também, de querer fazer a coisa ficar séria, de querer ter mais registros, de querer ter mais visibilidade do que acontece, mas ao mesmo tempo eu também fico olhando o lado das instituições que são sérias, que acabam sendo prejudicadas nessas mudanças constantes. Cristiane perguntando, né, onde se acha o aplicativo e como aprender aí a destinar para a entidade. Cristiane, o aplicativo ele ainda vai ser formulado. Como foi modificado todo o sistema, o próprio sistema deles, eles vieram numa visita micro-regional, como eu falei, e eles explicaram que a partir de abril eles vão estar se organizando para isso. Então, assim, as entidades elas ficaram aí com 2 meses de prejuízo, 2, 3 meses de prejuízo até que o aplicativo comece a vigorar. Né? Vamos ver se vai ser realmente em abril ou se o projeto de lei sanciona e volta à modalidade anterior. Então, por isso que eles ainda não lançaram, né? Muitos deputados, muitas entidades, inclusive, fizeram abaixo-assinado, então ainda estão aguardando uma posição do governador, porque é um projeto só de São Paulo. E é uma questão também que eu vejo muitas vezes como burra, né, no procedimento, né? Porque, olha, vai mudar o formato? Vai. Enquanto a estrutura do formato novo não está testada, aprovada, continua se mantendo o formato antigo, né? É absurdo como se faz. Não, olha, não aprovou o novo ainda, mas o antigo não funciona mais, né? Trava-se, né? E é um sistema, assim, que era muito bom, né? As instituições, elas lançavam a nota, o próprio site computava, era até muito sombrio como se computava porcentagem em cima de produtos lançados, né? Porque sempre que você abaixava a tabela, mudava as porcentagens, mudava os produtos. Então, nós não tínhamos uma real visão do que você lançava e do que era seu, né? Do que realmente estava sendo computado. Daí, agora, eles travaram o sistema em dezembro, então, a partir de dezembro, você pode lançar, mas eles disseram que só computaria até dezembro. Então, até dezembro, travou, né, que isso gera crédito em abril, que o crédito é devolvido às instituições de 6 em 6 meses, se você não for um ganhador. Então, assim, se você não for sorteado no mensal, você só vai retirar o crédito em abril ou outubro, que eram os meses de devolução da nota fiscal. Perfeito. Quando se pensa também nessa questão, né, de todo o trabalho aí desempenhado, né, dentro da estrutura das notas, é o que você coloca, né? Quando ficaram só as 2 entidades, compensava, era um valor importante. Como é que fica agora para suprir esse déficit? As entidades, elas têm que se remodelar, né? Eu falo assim que trabalhar em instituição do terceiro setor faz a gente ser muito criativo, né? Porque nós recebemos sempre, assim, tem recurso para isso, daí você se organiza, o recurso dá certo um ano, daí o professor não tem mais, daí você tem que se reorganizar de novo. Então, nós buscamos várias formas de suprir essa necessidade. A APAI eu não sei te responder, mas o Eurípides Barçanufo tem a área sustentável, né? Então, nós buscamos ampliar a nossa área comercial, que é a área dos cursos técnicos, da marcenaria e da loja. Perfeito. Bom, migrando agora de assunto, né, Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, muita gente ainda não sabe, empresas também não sabem que podem doar parte do seu imposto devido para essa finalidade e ver o dinheiro sendo aplicado aqui na cidade. Isso. O Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, você pode destinar ao imposto de renda. Agora, em abril, direto no sistema mesmo, a pessoa física que vai fazer a declaração, ele tem lá na última aba, ele permite você destinar os fundos. Você escolhe o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, escolhe a cidade de Batatais.
o próprio sistema gera uma DARF a ser recolhida do imposto. E essa DARF, ela já bate direto no seu imposto. Então, é uma maneira fácil de fazer a contribuição agora em abril desse imposto de renda. Outra maneira de fazer a contribuição é em dezembro. Você pode até se programar agora, né, que estamos no começo do ano. Você pega a sua declaração de imposto de renda. Na última página, no imposto devido, que fica no alto da declaração, você vê o valor que você deve de imposto e dali você pode tirar 6%. Se você quiser tirar já esses 6%, ver quanto vai dar, mais ou menos, esse valor, e ir depositando por mês no fundo, dia 30 de dezembro ou até o último dia de dezembro, entregar os comprovantes no fundo, também valida a destinação. Você não precisa fazer no mês de dezembro, você pode fazer durante todo o ano, né? Então, isso é muito importante. As pessoas podem se programar a fazer essa destinação. Ela não é uma destinação que você faz no susto, né? E a de abril é agora, você faz direto no imposto. Na hora que você vai fazer o imposto, você já calcula, lança e gera. Quando se pensa na destinação, o dinheiro vai para o conselho, que tem entidades e projetos cadastrados, e aí o dinheiro é revertido, né? Isso. O conselho, ele é um órgão deliberativo e autônomo. Então, ele define como ele aplica o seu recurso. Então, o Conselho Municipal do Direito, ele é formado paritariamente. Então, tem 6 pessoas do poder público que lidam diretamente com política voltada à criança e adolescente e 6 pessoas da sociedade civil, que pode ser de entidade social ou de criança ou adolescente atendida em algum projeto. Então, ele é paritário, organizado dessa maneira. Essas 12 pessoas fiscalizam as 17 entidades que são inscritas no Conselho, 17 entidades do município. Daí nós temos também a Casa de Acolhimento, a Fundação Casa, todos os órgãos que prestam serviço à criança e adolescente estão inscritos no Conselho. Então, tem que apresentar projeto, apresentar plano, atualizar o cadastro. Feito isso, nós temos os projetos que estão registrados, que estão legalizados no Conselho e que podem receber recurso ou captar recurso do imposto de renda. Daí o Conselho deixa a aplicação desse recurso. Quando você destina seu imposto de renda, em dezembro, você pode destinar, o regimento interno do Conselho permite você fazer uma destinação direta a uma entidade, que eles falam, a gente tem até uma campanha que fala, destine a entidade do seu coração, né? Mas na destinação de abril agora, como o sistema é feito pela Receita Federal, você faz diretamente ao fundo. Esse recurso que vai para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, ele é aplicado mediante a Lei de Parcerias Públicas, que é a Lei 13.019. Então, o Conselho faz um termo de fomento ou um termo de colaboração e a instituição apresenta o projeto a ser contemplado. Esse projeto vai receber um recurso que seja parte do projeto, 10%, 15%, 20%, dependendo do valor do custeio do projeto. E esse recurso é aplicado no projeto. O Conselho acompanha a aplicação, acompanha o passe, cobra a prestação de contas e visita a instituição para saber se realmente o projeto existe. E em Batatais, nós não temos problema com instituições fantasmas. Todas as instituições são bem sérias, as inscritas nos conselhos, tanto da assistência, quanto da educação, quanto da saúde e do direito, que são os que eu participo, eles são bem sérios. Então, assim, são instituições que prestam serviço, realmente. Temos a APAI, a ABADEF, o Eurípides Barçanufo, o Lazzarini, a DEPAB, o Cantinho do Futuro. Então, nós temos muitas instituições, o Lar São Vicente de Paula, a Creche Menino Jesus, são muitas instituições sérias. Então, assim, e que todo mundo vê o funcionamento dela na comunidade, né? Ela tem um reflexo positivo, porque elas abrangem todo o município de Batatais. E é interessante isso também, né? Porque está muito próximo, né? E a gente fala tanto hoje em dia da questão dos desvios lá em Brasília, dos recursos mal aplicados, né? Ter a possibilidade de deixar o recurso do imposto aqui, mesmo que seja uma fração dele, e ver o resultado aplicado é fundamental. Sim, esse ano nós tivemos a surpresa positiva da usina Batatais fazer a destinação do imposto de renda também ao fundo. Então, assim, é um recurso que você vai ter que pagar. É um imposto que você vai ter que recolher, é um imposto de renda. Você vai ter que pagar isso, você não tem como você fugir. Se você não pagar, você vai ter problema com a Receita Federal. Então, em vez de pagar para os cofres públicos, isso ir para o Banco Central e depois ser aplicado conforme deliberação de Brasília, você garante que esse recurso fique no fundo municipal. Se ficando no fundo municipal, pessoas próximas a você, próximas ao seu município, que sabem quais são as necessidades reais do município, que vivem aqui, que vivem essa realidade, vão saber aplicar, vão saber assim, no que eu mais necessito
enquanto política para criança e adolescente. Eu preciso disso, então vamos ver para que isso seja realizado. E aplique-se o recurso para que isso aconteça, para que isso funcione. Perfeito. E a cidade tem um potencial de recurso, né? A gente está sempre muito aquém do que poderia arrecadar. Isso. O fundo municipal, nós podemos arrecadar, de acordo com o último levantamento que tinha na Receita Federal, Batatais tinha um potencial de 1.800.000 para arrecadar de imposto de renda. 1.800.000 é muito dinheiro a ser aplicado em política pública. Mas nós arrecadamos em torno sempre de 200.000, 400.000. Então, assim, ainda fica muito aquém do que nós poderíamos, né? Não muito. Daí, se você pensar 1.800.000 aplicado em política pública para criança e adolescente, que seja na saúde, na educação, na assistência social, é um reflexo muito grande na vida dessa criança e do adolescente. E eu falo uma coisa, assim, que o Dr. Rogério, o juiz da vara aqui, sempre falava. Existem espaços públicos que, se a gente não ocupar, alguém ocupa, né? E acho que a vida da criança e adolescente é um espaço público que nós temos que ocupar. Porque se nós não ocupamos as crianças e adolescentes, nós não ocupamos com projetos sociais, com oportunidades, depois não adianta remediar, né? Nós tínhamos que prevenir. Se nós não trabalhamos a prevenção, remediar é muito mais caro. Perfeito. Quando se pensa também nessa questão, né, do potencial do recurso, né, se com esse valor a gente já vê as ações praticadas, imagine se a gente tivesse o total, né? E é um dinheiro que escapa e não é aí uma questão governamental, né? Uma questão pessoal, né? Do proprietário da empresa ou da pessoa física fazer esse diferencial na hora da sua declaração. Sim, é até meio ambíguo, né? Porque você tem uma situação, por exemplo, hoje em dia, numa estatística, nós temos um problema no municipal, um problema de saúde, que é o dependente, tóxico dependente, né? Que é o dependente químico. Nós precisaríamos de uma política para esse tratamento, tanto um tratamento preventivo, como um tratamento de desintoxicação, quanto um tratamento de reinserção à comunidade. E um projeto desse, para ser custeado por uma instituição, ele é caro. E todo ano nós pensamos nisso, porque como o Conselho ele também lida com adolescente, nós pensamos, isso é um problema que reflete direto na família, que desgasta a família, o próprio adolescente acaba tendo conflitos, e nós precisaríamos implantar esse projeto no município. Só que quando nós vamos pensar na implantação dele, o custeio dele é muito caro. E para custear isso, acaba não dando, o dinheiro do fundo não dá. E é uma coisa que sempre fica muito aquém, a gente fica muito angustiado, porque é um tipo de projeto que faria uma diferença hoje no nosso município, mas que você não consegue transformar essa realidade. Uhum. Quando se pensa no procedimento, né, de doação, é o que a Lívia pergunta, né? Como fazer essa destinação, tanto às empresas quanto às pessoas físicas? Existem duas maneiras de fazer enquanto pessoa física, Lívia. A primeira é você pode destinar em dezembro, que é essa antecipação que eu disse. Você chega em dezembro, você pega a sua declaração de imposto de renda, na última folha do imposto devido, você tira dali 6%. Desse 6% que você tira, você vai depositar na conta do Fundo Municipal do Direito, que é uma conta governamental, lá no Banco do Brasil. A conta é a conta 80.000 dígito 7. Você deposita lá, vai ter o próprio, vai estar no nome do fundo mesmo, e você pega esse comprovantezinho e entrega ele para o fundo, para o conselho. Você pode estar entregando na Secretaria de Assistência Social, ali em frente ao Bosque. Entrega lá esse comprovante de destinação de imposto de renda, que o próprio conselho vai fazer um recibo oficial. Esse recibo oficial você abate direto no seu imposto de renda, que seria um valor que você ia ter que pagar mesmo. Depois, a outra maneira de fazer enquanto pessoa física é agora em abril. Você entra no site e na hora que você abaixa o programinha para fazer a declaração de imposto de renda, se não for você ou o seu contador, lá na última aba do sistema, você está assim, ó, destinação, fundo municipal, você escolhe o fundo, escolhe a cidade de Batatais e lança. Não tem erro. Ele vai gerar uma DARF, você recolhe a DARF, depois a Receita Federal repassa o recurso para o fundo. Ele vem da destituição de lote. Conforme for saindo os lotes de restituição, ele repassa ao fundo. Uhum. A empresa, ela pode fazer a destinação da mesma maneira que a pessoa física, em dezembro. Então, em dezembro, a empresa tem que ser de lucro real, ela pega o valor do lucro real dela, o valor de imposto, e destina 1% para o fundo. Esse 1% que ela destina, ela deposita nessa mesma conta no Banco do Brasil, a agência é 03514, a conta 80.000 dígito 7.
deposite esse 1% lá, pegue o comprovante, leve até a Secretaria de Assistência Social e deixe lá, porque daí o próprio fundo faz a geração de recursos. Perfeito. E é sempre interessante isso, né? Tentar agilizar, como a gente já está, né, em fevereiro, né, o formato agora, para quem não fez a doação, é esse, direto no seu imposto, né? Mas eu tenho certeza que é uma experiência simples de se fazer. No primeiro ano pode até, né, gerar alguma dúvida, mas o conselho está à disposição, né, para tirar qualquer eventual dúvida. Sim, o conselho está à total disposição para ajudar, até nós ajudamos a fazer a declaração nesse sentido. Chegando lá na parte final, nós ajudamos a imprimir, explicamos como funciona, até a destinação antecipada nós também auxiliamos se precisar. Eu vou deixar, você pode ligar direto à Secretaria de Assistência Social, lá falar com a Mara, ela é representante do Conselho, do Poder Público, da Secretaria de Assistência. E vou deixar meu celular também, você pode estar ligando para mim, é 99100 9833. 99100 9833. Eu também respondo por WhatsApp, muitas pessoas perguntam, alguns escritórios também, é só mandar o WhatsApp ou ligar que a gente instrui. Uhum. É interessante pensar nessa questão, né? Pessoa jurídica, quantos por cento? 1%. E pessoa física? 6 antecipado. 6 antecipado. Olha, você pega, né? Você pensa nos seus ganhos anuais, né? E subtrai 6% aí, um peso interessante, né? Que você pode estar doando diretamente do seu imposto e fazer essa diferença. Fora que você também tem que fazer uma visão de proporção, né, Luciano? Você pega assim, esses 6% de pessoa física e 1% de empresa. 1%, 6%, corresponde a 1.800.000. Você imagina quanto é o 100% desse imposto, que vai para o Banco Central. Então, assim, é um valor irrisório para o Banco Central, esse 1.800.000 do município de Batatais, né, que seria, para nós, exorbitante na aplicação da política pública. Sem dúvida. E é também isso que as pessoas têm que entender, né? Muitas vezes a gente vê isso, né? As cidades pagam um absurdo de impostos e fica muito pouco aqui. Né? Não falo só dessa questão da lei, né? Mas o dinheiro vai para Brasília para depois voltar, aí você tem que ficar batendo canequinha, né, para um dinheiro que é seu, né, que seria do município, e às vezes você recebe muito menos, enquanto outros municípios que arrecadam um pouco estão recebendo muito mais que a gente. Com certeza. E assim, é uma visão muito triste, se você for pensar, né? Se você for pegar todo o imposto que é gerado em Batatais, não volta para Batatais todo o imposto que é gerado, depois a distribuição é feita, eu não sei como, para te falar a verdade, lá em Brasília. E daí cada município gera um montante e depois se divide, em geral, pulveriza, né? Mas se você pensar que você pode contribuir, que seja com 10 pessoas, que seja com R$50, que seja com R$20, que seja com R$10, que seja com R$5, que seja com R$200, é uma contribuição. E isso modifica, é um trabalho de formiguinha, né? Se todo mundo for fazendo, o resultado é monstruoso, é muito bom. E faz toda a diferença. Eu acho que é isso que é bom ressaltar, né? Se a gente consegue manter o recurso aqui, transformando, a gente fala dessa questão da sustentabilidade, né? Se pudesse manter esse 1.800.000 na cidade, já seria transformador para as entidades que trabalham com criança e com adolescente. Com certeza, para as entidades, para o comércio, porque daí as instituições compram em Batatais, isso gera receita, gera movimento economia, movimento comércio, gera emprego, né? Isso modifica a realidade econômica do município. Falando também da questão prática aí, né, da instituição, né, que trata da questão direta, o cadastro das entidades, né? Todo ano as entidades se cadastram apresentando projetos e aí há uma triagem também em função do que é arrecadado, né? Isso, as instituições elas têm que apresentar um plano de trabalho no conselho. Esse plano de trabalho ele é feito anual. Daí a instituição coloca o que ele vai fazer, né? Isso o conselho vai averiguar o que é da criança e adolescente, o que se enquadra no artigo 90 do ECA, que é o que engloba o trabalho que as instituições podem oferecer à criança e adolescente. Enquadrou no artigo 90 do ECA, o conselho registra o projeto para aquele projeto.
Né? Então, por exemplo, a instituição ela pode ter vários projetos, que nem o Eurípides Barçanufo. Ele tem projeto de criança e adolescente, mas ele também tem projeto gestante, ele também tem projeto com adultos. E esses projetos com adultos não entram, é só para criança e adolescente, é só para essa política mesmo. Então, assim, o conselho ele faz essa fiscalização. E quando você faz essa reinscrição, que a gente fala, né, que é o recadastro, você gera um certificado. Esse certificado fica com a instituição. Lá está o seu número de registro e nele vem descrito todos os projetos que são contemplados no conselho. Aqueles projetos descritos é que pode ser aplicado recurso. Perfeito. Também falando a respeito dessa execução e de todo o trabalho desempenhado aí, né, a gente percebe que é um tendão de Aquiles de toda a sociedade, né? Trabalhar criança e adolescente, se a gente não trabalha nessa fase de vulnerabilidade, a gente vai colher problemas depois. Eu falo muito isso, eu falo assim que nós temos hoje muitos problemas com política pública, com custo, com recurso, porque nós ainda não aprendemos a trabalhar a prevenção. Quando nós aprendermos a trabalhar a prevenção, seja ela na saúde, na assistência, na educação, você diminui muito o cuidar que é mais caro, né? Que é o atendimento pontual. Para chegar no atendimento pontual, você teria economizado muito. Hoje eu vejo muito isso, sabe? Eles falam assim, ó, mas tem que fazer porque se não fizer, essa é a necessidade atual. Mas sempre vai ter essa necessidade atual. Se você não prevenir, a necessidade atual vai existir sempre, né? E as pessoas elas têm essa dificuldade, eles querem fazer sempre o atendimento pontual, mas esquece da prevenção. Então daí quando você vê, aquilo já virou um caso de atendimento pontual. Daí, principalmente na assistência e na saúde, né? Daí você não tem mais muito o que fazer, você só tem que demandar profissional, demandar recurso para tentar suprir aquela necessidade. E daí não adianta mais, é muito difícil você recuperar um caso. Perfeito. Também pensando aí na questão prática, né, de investimento e de ação, a gente percebe isso, né? Quando você fala de qualquer desses programas, todos têm fila de espera, né? Quando a gente fala de ação ligada à criança e adolescente, todos os nossos programas têm fila de espera e se esse recurso fica, a gente consegue de fato aumentar os projetos e atender a demanda. Sim, se o recurso fica no município, você aumenta o projeto, tem contratação de profissional que gera trabalho, você aumenta a sua grade profissional, você consegue atender mais demanda, você consegue suprir essa necessidade do município. Que hoje realmente, se você pegar todas as entidades, elas têm uma demanda, elas têm lista de espera, que seja para algum projeto. Então, se a entidade conseguisse, é porque a entidade, hoje eu falo assim que a entidade ela trabalha muito por ideal, né? As instituições elas trabalham muito por ideal. E então elas fazem de tudo para atender todos, mas nem sempre conseguem, né? Então, se esse recurso fica no município, é uma maneira que nós conseguimos de ampliar nosso atendimento, de ampliar a gestão da instituição e conseguir fazer esse atendimento mais pontual. Uhum. Para quem tiver ainda alguma dúvida, é o caso da Júlia aqui, do André, pode entrar em contato. Pode entrar em contato. Se for quem tiver dúvida, pode ligar diretamente no Eurípides Barçanufo ou na Secretaria de Assistência Social, né? Ou no meu próprio celular, que é o 991009833, ou mandar um WhatsApp que a gente sana as suas dúvidas. Perfeito. Rogério, quero agradecer a participação, a presença aqui com a gente, deixar o programa sempre à disposição, parabenizar, né, pelo trabalho realizado e esperar que cada vez mais a gente tenha aí um número maior de pessoas aderindo ao programa. Eu que agradeço a Educadora o espaço sempre, tanto para a divulgação do Eurípides Barçanufo quanto para os conselhos, tanto de assistência quanto de direito. E agradeço a você, Luciano, ao espaço, né, e a condução sempre belíssimo do trabalho. Isso. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Voltamos, como sempre, amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. E você fica agora na companhia da TV Brasil.